Nessa série de entrevistas mais do que especiais que nós estamos fazendo para celebrar juntos e juntas os 30 anos da CBN Curitiba, eu estou conversando com os âncoras da CBN Rede, que você acompanha, lógico, pela CBN Curitiba, mas que fazem parte tanto do nosso dia a dia, que é realmente uma conversa diária. E se tem alguém na Rede CBN que entende de conversa, se chama Petra Chaves. O Revista CBN, como ela mesmo fala, é uma roda de conversa e que delícia que é, sempre aos finais de semana, ter tantos temas que a gente vai juntando e montando esse quebra-cabeça. Petra, é assim que eu falo diariamente para os ouvintes. Você ouve a notícia, mas aí você ouve o especialista, ouve um colunista, e aí vai juntando esse quebra-cabeça enorme da vida, não é? Seja bem-vinda. Oi, Joyce, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com você, essa profissional que eu admiro tanto. E a gente tem essa conexão, né, Joyce, com a rede CBN, e é tão bonito a gente ver a força do jornalismo, a força da comunicação, a força da particularidade de cada um de nós à frente, né, das apresentações na CBN. Primeiro que é uma alegria fazer parte desse time e estar aqui hoje com você, em meio a tantas comemorações, né? A gente que traz tantas notícias tristes, muitas vezes, né, para o nosso público, também é muito bom a gente poder falar de coisa boa. Pois é, você sabe que uma das coisas boas, quando a gente faz aniversário assim, longevo, né, é celebrar essa trajetória. Olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que hoje você é uma das âncoras que mais está em tempo na CBN. Você começou lá, repórter, está um âncora, não foi? Não é, Petra? Isso mesmo, quase 20 anos, 19 anos de CBN. Eu vou fazer 20 anos em maio de 26. Então, estou fazendo 19 anos agora, nesse maio. E é uma alegria ver como a gente foi transformando, né? Como o jornalismo foi se transformando, foi ficando mais próximo das pessoas, ao mesmo tempo enfrentando desafios muito grandes, né? Que com essa expansão da internet, a desinformação cresceu demais, a gente sofreu muito, né, Joyce, para correr atrás da notícia, mas também do desgaste da credibilidade que a gente sofreu por causa da desinformação nas redes. Então, o jornalismo, ao longo desses 20 anos, que é o período que eu estou na CBN, 19 para 20 anos, eu posso ver, assim, como o jornalismo se faz cada vez mais importante, mas no nosso meio, rádio, né, você está falando, sou uma já das mais velhas ali, aliás, não mais velhas, mas há mais tempo, né? Sim. Na CBN, as equipes vão se transformando. Eu também pude acompanhar, a gente pôde acompanhar como o rádio ele manteve e resgatou esse contato mais próximo, amigo, mas não por isso perdendo credibilidade. Ser próximo do ouvinte não quer dizer você ser popularesco, você ser, enfim, inferior, não. Essa conexão com o ouvinte, ela é riquíssima, ela é valiosa, e ela pode vir recheada de informação, recheada de profundidade. Eu acho que é isso tudo que a gente vem trabalhando na CBN ao longo desse tempo, e para mim, conversar com o ouvinte é um valor muito importante, porque ele congrega o que a gente faz de melhor, que é levar notícia para as pessoas, mas também traz isso que a internet faz muito, que é trazer uma certa proximidade, que ao mesmo tempo é característica do rádio, mas talvez tenha se perdido, não sei. Então, eu acho que é um meio, a gente está num meio que é absolutamente imprescindível. Vídeo que aconteceu agora há pouco, esse apagão na Europa, Sim, sim. todas, inclusive repostei isso nas minhas redes sociais, nos canais CNN, Portugal, grandes canais, a recomendação para a população era: ligue o rádio, se informe pelo rádio. E a gente viu outro exemplo disso no que está fazendo um ano agora, que foram aquelas cenas trágicas no Rio Grande do Sul. Muitos municípios, inclusive prefeituras, não só os meios de comunicação, orientavam vir o rádio, porque o que funcionava era o rádio de pilha, as pessoas não tinham onde carregar o celular, não tinham que levar, né? Então foi uma situação trágica em que também se mostrou isso, né? A gente há pouco teve contato com uma rádio de uma das cidades, do Eldorado do Sul, que visitou recentemente a CBN Curitiba para conhecer nosso trabalho, e eles contaram isso, como foi o resgate da importância do rádio, porque era a única
forma de saber o que estava acontecendo. Então, aqui eu aproveito a Pétria, aqui a participação da Pétria para contar essa curiosidade. Agora, dessa interação e dessa evolução ao mesmo tempo, hoje, quando a gente ouve o Revista, a gente vê você interagindo com os ouvintes no YouTube, das redes sociais, do e-mail, do WhatsApp, e é uma profusão, e que bom que é, né? Mas como também você avalia isso, que lá atrás, até o Sardenberg lembrou, se não me engano, nessa roda de conversa que a gente está tendo, que era por carta, né? Era assim que acontecia esse contato, ou ligação no fixo. Hoje, quando a gente recebe uma ligação no fixo, a gente comemora, né, Pétria? Nossa, eu tenho ouvintes que participam hoje por e-mail e que falam assim para mim, às vezes mandam umas mensagens assim com umas memórias, e falam assim, Pétria, Dona Ruth, por exemplo, Pétria, eu conheço você, eu falei com você a primeira vez quando você era produtora, eu fui produtora do Milton durante um pequeno período de tempo do jornal da CBN. Aliás, ele não lembro se ele estava no CBN São Paulo, no nosso jornal local, acho que ele ainda estava no CBN São Paulo, Joyce. Uhum. E essa ouvinte, muito fã, tal, ela falava comigo pelo telefone. E ela ligava no estúdio, às vezes, porque ela era muito crítica, então ela ligava para fazer crítica, alguma entrevista, alguma coisa assim. E eu sempre gostei de conversar com o ouvinte. Para mim, sempre foi muito claro que eu faço rádio, a gente faz rádio para o ouvinte, não é para mim. Eu estou conversando, eu vejo, eu chego a ver o ouvinte na minha frente, na hora que eu tenho até uma mensagem engraçada, na hora que eu estou falando mesmo no ar. Então, ele se materializa num imaginário ali na hora que a gente está no ar, e aí eu vou, assim, no caso do WhatsApp, eu adoro essa coisa frenética e essa seleção que eu faço ali na hora dos nossos ouvintes, porque isso dá uma característica muito fresh, muito fresca para o programa. E você sabe, Joyce, você entende melhor do que ninguém como que é a nossa programação ao longo da semana, e no final de semana, em tese, seria um programa mais tranquilo, seria uma coisa mais calma, o que, de fato, pelas notícias, pelo hard news mas o Revista, ele acaba sendo um programa muito agitado. Os produtores, coitados, saem ali exaustos, mas felizes, porque eles falam, gente, aconteceu um happening aqui, aconteceu uma coisa aqui aos sábados e domingos, porque eu boto eles, olha, gente, vamos lá, ouvinte, repórter e entrevistados, e as nossas entrevistas são profundas, então é o tempo do respiro. Então, eu gosto muito da gente ter essa diversidade, mas com muita atenção que a gente está fazendo. Você lembra essa história das cartas, dos telefones, e eu acho que, na verdade, o ouvinte, ele é o mesmo, ele quer se conectar com a gente. Eu vejo muitas mensagens que às vezes chegam, Joyce, que parecem assim, mensagens que a pessoa mandou por mandar, eu não leio. Eu leio, eu faço questão de sublinhar aquele ouvinte que quer mesmo se conectar comigo. Ele escreveu, ele pensou, ele ouviu aquela entrevista e a gente está junto ali naquela... A gente está produzindo junto aquele programa, é a sensação que eu tenho. E a gente vai fazendo o jornal, vou contar aqui também uma curiosidade, e você falou da conexão que você imagina o ouvinte, né? Às vezes a gente fica ali no estúdio, que é uma caixa, tudo bem que na CBN Curitiba é cheia de vidro, é um aquário, vocês... Quero ir lá, hein? Eu quero ir aí qualquer dia, hein, amiga? Por favor, mais que convidada. E vocês com aquela paisagem maravilhosa do novo estúdio, né? Só que é isso, a gente está ali naquela caixa, falando para milhares de pessoas, né? E quando vem algo dessa interação que conecta, dá tanto sentido, ou quando a gente encontra um ouvinte pessoalmente, né? Que te reconhece, pessoalmente ou pela voz, né? Fisicamente ou pela voz, eu acho isso magnífico, assim, que dá mais sentido ainda para o nosso trabalho, né? E o fato disso existir, você conseguir fazer no Revista, isso acaba girando fazendo essa roda girar, como você disse, né? A interação vai dando mais gás ainda para trazer esses assuntos, né? Porque os ouvintes sentem que é uma verdade, eles sentem que é uma verdade, que a gente está, de fato, querendo ouvir a voz desse ouvinte, na época em que a gente teve aquela polarização horrorosa política, não que ela tenha... Ela aliviou, mas não que ela foi eliminada de jeito nenhum. Mas a gente viveu tempos muito dramáticos, né, no Brasil, politicamente falando. E, inclusive, eu fui muito criticada por tentar dar ouvido aos dois lados.
E eu acho que não tem crítica melhor ao jornalista quando ele tenta ouvir os dois lados. E foi um caminho solitário, mas eu fiz isso de ouvir os ouvintes e tentar entender o que aquele ouvinte estava me trazendo, às vezes com muita agressividade. Por que estava tão agressivo? E, Joyce, eu vou te contar uma coisa que eu quero revelar aqui para os teus ouvintes. Muitas vezes, e isso acontece até hoje com menor frequência, porque hoje a audiência, nesse período que a gente está vivendo, ela está mais gentil, mesmo quando discorda, não é tão agressiva de uma maneira chula, mas naquela época estava realmente muito pesado. Quando muitas vezes eu lia no ar uma mensagem agressiva, dando o nome de quem mandou a mensagem, essa pessoa imediatamente, dali alguns minutos, me mandava uma mensagem ou pedindo desculpa, ou falando, nossa, Petra, você leu minha mensagem, revi minha posição. Não foi um nem dois, foram vários casos de ouvintes que falaram, eu revi minha posição e agora concordo com você. Ou, ainda discordo com você, mas vou continuar ouvindo a CBN, porque que bom que minha voz foi ouvida. Então, isso, para mim, quando você fala, né, é o nosso prêmio, é a construção da possibilidade do diálogo. Isso é inteligência para mim, o diálogo e a gente saber fazer perguntas. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro, está tentando fazer isso o tempo inteiro na CBN. Então, para mim, poder trabalhar com isso, né, Joyce, assim, é um exercício de tentar ser mais inteligente, não é que a gente a gente faz esse exercício ali todo dia que a gente está no ar. São 30 anos de CBN Curitiba, são muitas evoluções tecnológicas de inovação, de pessoas, de todas as áreas, e aqui a gente também segue e percebe cada vez mais uma conexão com a nossa cidade, o nosso local. Acho que isso também é um ponto que conecta, né, Pétria? E eu queria saber um pouco de você. O que quando fala de Curitiba te lembra, né? O que você também tem aqui a impressão da nossa cidade, que, aliás, estamos todos nós aqui já te aguardando, com certeza. Eu tenho uma falha de caráter, que é não ter visitado ainda. Já passei por Curitiba, mas nunca fiquei, né, em Curitiba. Inclusive, eu quero deixar aqui no ar, claro, esse pedido, porque em agosto eu vou estar passando por Curitiba. Era um trânsito, eu só ia estar de passagem, mas estou até vendo as datas, hein, aqui, ó. Mas vou estar fazendo, e vou fazer uma visita para a Joyce. Vai estar em frio de lascar em agosto. Fechado. E aí eu vou querer fazer um tour, porque eu sempre que falam de Curitiba, eu tenho muito uma sensação, e aí eu estou falando de imaginário, né? É uma sensação de civilidade, de uma cidade, de um lugar que busca construir uma sociedade melhor para os seus cidadãos, né? Quando a gente fala em Curitiba, a gente pensa em exemplos para muita coisa, inclusive o urbanismo, que é algo que eu dediquei muito boa parte do meu foco, hoje nem tanto, mas falar sobre cidades durante um bom tempo foi meu foco, porque nós vivemos nas cidades, né, Joyce? Então, Curitiba sempre foi para mim assim como que uma luz, um farol. Claro que deve ter seus dilemas. Sim, com certeza. Vários, né, que a gente aí, vocês aí na CBN botam o dedo na ferida, cobram das autoridades, mas de maneira geral, eu tenho muita sensação, e com as pessoas que eu converso, que viveram, já passaram por aí, é de um lugar bom para se viver. Então, assim, quem sabe a gente possa, né, cada vez mais, levando informação, congregando o meio rádio com essa rede poderosa que a gente tem na CBN, falar dos exemplos que a gente tem, né, das nossas cidades, das nossas comunidades. E para mim, Curitiba é um grande desejo que eu vou realizar o meu sonho em agosto. Então, olha, a gente vai te esperar, você é mais que a nossa convidada. E assim, Petra, eu vou te falar que quando eu ouço revista e tem alguém de Curitiba participando lá direto com você, não só por intermédio da CBN Curitiba, eu fico muito feliz. Tem gente participando, tem gente falando com a Petra, né? Então é muito legal e isso vale ouro para esse trabalho que a gente faz ali nessa sementinha que a gente planta todos os dias com jornalismo de qualidade e com compromisso.
E quero fazer esse adendo aqui também. Sempre que entra repórter da CBN Curitiba, a gente já está ali preparado para o bom jornalismo. Eu já falo, já vai entrar repórter bom. Vamos ver aqui o que esse repórter tem para falar. É sempre uma alegria. Entrem muito, com muita informação para a gente no Revista CBN. Sempre espaço aberto, eu sempre falo, né? Espaço aberto e dedicado para o bom jornalismo. É o que a gente mais quer, sempre uma honra ter ali repórteres engajados, com boa apuração, conectados com os nossos ouvintes. Isso eu percebo também, o repórter entra no Revista CBN já sabendo ali que o ouvinte está prestando atenção. Isso é muito legal. Bom, a diretora de jornalismo aqui adorou essa agora, viu? Vou ficar feliz, hein? E eu vou passar para o meu Dream Team, ou seja, aqui. E você mande um abraço, um beijo para o seu Dream Team, que também é nosso, de certa forma, que é muito bom ouvir o Revista. Pétria, muito obrigada pela tua participação, por você fazer parte dessa celebração nossa de 30 anos. Uma alegria, uma honra, fiquei muito honrada com o convite. Mais 30 e mais 30, a gente fazendo jornalismo e conversando com vocês, ouvintes. Uma honra estar por aqui, Joyce. Um beijo enorme e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Petra Chaves, âncora da Rede CBN, do Revista CBN, que você acompanha todos os finais de semana, e esse nosso bate-papo nessa série maravilhosa, deliciosa, com os âncoras da rede, também você confere nessa multiplataforma de hoje em dia, né, Petra? É no Spotify, é também no YouTube, no cbncuritiba.com.br, no nosso queridíssimo, que dá um quentinho no coração, Dial 95.fm. Obrigada, Petra. CBN, a rádio que toca notícia.